Sabe, a gente costuma tratar o tempo de um jeito muito curioso, né? Aham, com certeza. É quase como se fosse uma, sei lá, uma conta bancária estritamente pessoal. A gente economiza um pouco de tempo aqui automatizando uma tarefa no trabalho, gasta algumas horas ali maratonando uma série à noite. E aí quando chega o fim de semana, né? Exato. Chega o fim de semana e a gente se dá aquele luxo absoluto de simplesmente desperdiçar a tarde inteira jogada no sofá. E a lógica que opera na nossa cabeça é bem simples, tipo, é a nossa propriedade. O tempo é nosso, a gente conquistou, a gente decide o que fazer. Bom, essa, sem dúvida, a premissa fundamental de como a nossa sociedade moderna funciona. Fomos ensinados desde muito cedo, sabe, a ver o tempo como um ativo pessoal. Nós vendemos isso em troca de um salário, nós doamos para quem a gente ama e nós o protegemos quando estamos cansados. A ideia de que somos os donos absolutos do nosso próprio relógio é basicamente o que rege todo o mundo corporativo e a nossa vida pessoal. Mas é justamente aí que o material que a gente está mergulhando hoje, olha, ele puxa o nosso tapete com uma força impressionante. Puxa mesmo. Porque e se de uma hora para outra a gente descobrisse que essa conta bancária nunca pertenceu a nós? Nossa, isso muda tudo. Muda, né? E se cada segundo da nossa terça-feira não for uma propriedade, mas sim um empréstimo que é estritamente auditado? O argumento central que a gente vai ver hoje é que a forma como decidimos gastar uma simples hora ociosa tem um peso cósmico. É uma mudança de paradigma que chega a ser até meio desconfortável, para falar a verdade. Muito. Porque transforma toda a nossa clássica gestão de tempo, aquela coisa de usar aplicativos de produtividade, agendas coloridas, num negócio muito maior. Transforma numa espécie de auditoria de proporções eternas. Bom, para quem está acompanhando a gente hoje, há mais este mergulho profundo nas nossas fontes, vamos estabelecer o cenário primeiro. Tá, vamos lá. A gente está lidando com um texto de reflexão teológica e devocional muito, muito intrigante. Ele é datado de 15 de março de 2026. Mas ele constrói a base dele em escritos muito anteriores, mais especificamente de 2008, de uma autora chamada Ellen G. White. Isso. E a razão pela qual a gente está dissecando esse material hoje não é só, tipo, pelo valor histórico ou teológico dele, sabe? Tem uma aplicação prática. Exatamente. A relevância bate direto na nossa porta hoje. Nós vivemos nessa era do esgotamento absoluto, do burnout crônico e, paradoxalmente, a gente luta contra a procrastinação o tempo todo. Nossa, nem me fale. É o tempo todo mesmo. É uma fratura na nossa relação com o trabalho e o descanso. E esse material oferece uma lente radicalmente diferente para enxergar essa crise toda. Ele basicamente sugere que a ansiedade que a gente sente em relação ao tempo vem do fato de que a gente tenta administrar isso como se fôssemos os donos, Quando, na verdade, quando na verdade nós somos apenas zeladores de um empréstimo de exatas 24 horas por dia. tá. Então vamos começar a desempapotar isso, porque a jornada que o autor propõe, ela começa no nível do chão, sabe? No nosso dia a dia ali, profissional, e depois decola para um território que, olha, é surpreendente. Decola mesmo. A fundação de tudo é essa ideia de que o tempo é um talento confiado a nós. Algo que pode ser, assim, vergonhosamente negligenciado. E para ilustrar como a gente lida mal com essa métrica, a referência inicial que eles usam é aquela famosa parábola dos trabalhadores na vinha. Ah, sim, aquela narrativa clássica que está no livro de Mateus, né, no capítulo 20. Essa mesma. O enredo dela é instigante até para economistas de hoje em dia. É tipo, um proprietário de terras sai contratando trabalhadores em diferentes momentos do dia. Uns de manhãzinha. Isso, uns começam ao nascer do sol e outros só chegam na 1ª hora, que é tipo, quase no fim do expediente. Mas o choque acontece na hora do pagamento. É essa parte que quebra a cabeça da gente. Exato, porque o proprietário entrega exatamente o mesmo valor para todo mundo. O que destrói completamente a nossa lógica ocidental de meritocracia, de hora extra, produtividade, né? Tipo, se eu trabalhei 12 horas sob o sol escaldante, como é que o cara que trabalhou meia horinha no final do dia ganha a mesma coisa?
O que é fascinante aqui é que a genialidade dessa parábola, pelo menos dentro da estrutura do argumento do texto, é mostrar que a economia divina opera sob um padrão de valor completamente diferente. Como assim? O foco não está no volume de produção do trabalhador ou no tempo de tela, por assim dizer. O valor ali reside na prontidão. Ah, entendi. É sobre a disposição de servir imediatamente no momento em que você é chamado, independentemente de quando esse chamado acontece. E para trazer essa ideia cósmica para o asfalto, para o nosso mundo real, o material apresenta uma situação prática muito visual que eu achei fantástica. A do arquiteto. Isso. Imagina um jovem arquiteto. Ele acabou de pegar o diploma, está cheio de sonhos, mas o mercado da construção civil está passando por uma daquelas crises econômicas severas. Acontece bastante. Pois é. E aí, em vez de aceitar pequenos projetos, sei lá, desenhar a reforma de um banheiro de padaria, fazer assistência técnica de uma obra mais popular, ele simplesmente cruza os braços. Fica em casa. Fica em casa, fica lá vendo as contas se acumularem na mesa da cozinha, esperando aquele grande projeto colossal de um arranha-céu moderno que ele tem certeza absoluta que a genialidade dele merece. Esse é um retrato muito clássico da paralisação pelo orgulho. O indivíduo prefere, atrofiar as habilidades dele e ser inútil no presente a aceitar uma tarefa que ele julga estar, abaixo do status acadêmico ou social dele. Quando eu estava lendo essa parte, a analogia que me veio à cabeça na hora foi a de um investidor teimoso, sabe? Como assim? É tipo alguém que tem um dinheiro bom, mas prefere deixar escondido debaixo do colchão, perdendo valor para a inflação todo santo dia, puramente porque as taxas de juros que os bancos estão oferecendo naquela semana não atingiram as expectativas perfeitas dele. Nossa, ótima analogia. O recurso existe, mas fica ali inerte por puro egoísmo tático. Mas, jogando um pouco o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Não é natural e até meio esperado que um profissional queira proteger a, entre aspas, dignidade da profissão dele? Tipo, aceitar qualquer coisa por qualquer valor, não seria desvalorizar o próprio diploma? Então, o argumento do texto desconstrói frontalmente essa noção corporativa de dignidade profissional e valor de mercado. A lente que eles usam propõe que recusar um trabalho útil por puro orgulho de classe não é autopreservação. É o quê, então? É insensatez. E para ancorar essa visão, a fonte traz uma perspectiva muito específica sobre a figura de Jesus, baseada naqueles escritos da Ellen G. White. Ah, a parte em que ele é descrito como o reconstrutor do caráter? Isso, exatamente. Na tradição cristã, estamos falando do Filho de Deus, aquele que, em tese, teria o maior status concebível de todo o universo. Sem dúvida. No entanto, o texto dá uma ênfase enorme no fato de que ele passou a maior parte da vida adulta trabalhando arduamente num ofício braçal, suado e super humilde. Ele foi carpinteiro, ali ao lado do pai terreno. Aham. Então, o ponto central dessa argumentação é que a verdadeira dignidade humana nunca residiu no título que está impresso no seu cartão de visitas, ou na complexidade do seu cargo, ou até no tamanho do seu contra-cheque. Faz sentido. A dignidade se manifesta na obediência ao chamado para ser útil à comunidade. Tá, deixa eu ver se eu captei a essência disso, então. A dignidade está na ação em si, no ato de servir e não na etiqueta da função. Exato. Então, ficar paralisado no sofá por causa do próprio ego ironicamente, a atitude mais indigna que a gente pode ter. Seria o ápice do desperdício daquele empréstimo diário de 24 horas. Recusar a utilidade por pura vaidade é uma quebra de contrato com quem te emprestou tempo. Uau! O que nos leva a uma escalada fascinante nesse material, né? Porque se esse tipo de ociosidade presunçosa é uma falha tão grave, os autores antigos não deixariam isso passar batido. De jeito nenhum. E, de fato, o argumento sai ali do apartamento do arquiteto desempregado e convoca verdadeiros pesos pesados da Bíblia para mostrar que essa é uma crise histórica recorrente. Então, Amós e Sofonias denunciando a complacência das épocas deles. Mas o uso de Ageu é o que traz a crítica mais afiada. O que Ageu diz? Ageu fala para uma geração que estava ocupadíssima construindo o que ele chama de casas forradas. Casas forradas. Que seriam essencialmente mansões luxuosas com painéis de madeira importada e tudo mais. Enquanto isso, a obra de Deus, que era o Templo de Jerusalém, jazia em escombros, totalmente abandonado e deserto. Caramba, uma imagem poderosa do egoísmo engolindo o propósito, né?
E o Novo Testamento também não alivia em nada. Não mesmo. O material traz aquela frase duríssima do apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, que soa quase assim brutal aos ouvidos modernos. Ele diz: se alguém não quiser trabalhar, não coma. É bem direto. E Tiago e Pedro vêm logo em seguida no argumento também. Mas em ação, ali no tempo presente, é estéril, né? É morta. E o que torna esse resgate histórico tão interessante é como ele é aplicado para diagnosticar a, digamos, psicose do nosso mundo moderno. A análise traça um paralelo mostrando que hoje a gente oscila violentamente entre dois polos destrutivos. Quais são? De um lado, a gente tem o ativismo frenético. Ah, aquela mentalidade de trabalho enquanto eles dormem. Isso, A obsessão corporativa de fazer 80 horas por semana só para ostentar no LinkedIn. exatamente isso. É uma agitação que, no fundo, é inteiramente voltada para o acúmulo egoísta. O esforço existe, claro, mas o objetivo final é só a glorificação pessoal, o enriquecimento desenfreado. Aham. E no outro extremo desse pêndulo, nós temos a ociosidade hedonista. Que seria o oposto. É a busca implacável pelo prazer imediato, pelo lazer sem propósito, sabe? Fugindo ativamente de qualquer responsabilidade social ou espiritual. E, sob essa cosmovisão apresentada, ambos os extremos falham miseravelmente, porque eles usurpam o tempo que não pertence a eles, Espera um pouco, vamos mastigar essa ideia da ociosidade. tá? Significa que dentro dessa perspectiva, decidir passar um feriado prolongado sem fazer absolutamente nada não é apenas, tipo, dar um tempo para a cabeça. Não para eles. O autor lê isso com uma negação prática de tudo que a pessoa diz acreditar. Tipo, se o tempo é literalmente a moeda do criador, usar isso para futilidades narcisistas é o equivalente a desviar fundos da empresa divina. A negligência não é vista como uma simples fraqueza humana ou só cansaço, sabe? Ela é interpretada como um sintoma de um egoísmo profundo. Porque coloca a nossa conveniência acima de tudo. Exato. Coloca a conveniência humana e o prazer momentário acima dos propósitos maiores do universo. Nossa. Mas, olha, é aí que a minha cabeça dá um nó. E imagino que quem está ouvindo a gente agora possa estar pensando a mesma coisa. O que seria? Se a diligência, o trabalho constante e essa utilidade ininterrupta são exigidos com esse nível de severidade, a gente não corre o risco de transformar a espiritualidade num departamento de recursos humanos ultraterrestre? É uma ótima pergunta. Sabe, a salvação nesse modelo se baseia puramente no mérito. É bater meta no fim do mês para não ser demitido pelo chefe celestial. Onde que fica o conceito de graça nisso tudo? Então, esse é o ponto de inflexão mais engenhoso do argumento deles. Essa tensão clássica entre a graça, que é o favor imerecido, e a lei, que exige um comportamento específico. Isso precisa ser resolvido. Aham. E o material não foge do problema. Ele afirma que a maravilhosa graça de Deus, quando separada da obediência intencional à sua lei eterna, ela se degenera em pura ingratidão. Ingratidão. O texto até vai à raiz etimológica da coisa, explorando a palavra grega anomia. A gente frequentemente traduz isso por iniquidade, mas o significado literal e estrutural dela é ausência de lei ou rejeição da norma. E olha, é exatamente aqui, no meio de uma reflexão teológica sobre arquitetos, profetas e a palavra grega anomia, que eu tive que ler o parágrafo 2 vezes. Eu imagino por quê. Porque, de repente, do nada, para embasar essa relação entre a justiça de Deus e a lei, o texto convoca um secular jurista austríaco do século XX. O Hans Kelsen. O Hans Kelsen. É um salto lógico espetacular, cara. O material saca aquela máxima absoluta da teoria geral do direito penal: nullum crimen, nulla pona sine lege. Se conectarmos isso ao cenário geral, é genial. Não há crime nem pena sem lei prévia. Pode parecer meio inusitado misturar dogmática jurídica moderna com reflexão espiritual, né? Muito inusitado. Mas a arquitetura do argumento é brilhante. Pensa na mecânica de um juízo final. Tá, tô pensando. Para que o Tribunal do Universo possa exercer um julgamento que seja incontestavelmente justo e válido no final dos tempos, é estruturalmente imperativo que exista uma norma jurídica anterior a esse julgamento. Ah, faz todo sentido. Quer dizer, eu não posso receber uma multa de trânsito amanhã
por dirigir a 80 por hora numa avenida se ontem o Estado não publicou uma lei estabelecendo aquele limite, certo? Exatamente. Punir alguém sem uma regra clara e pré-existente não é justiça, é tirania. E essa é a armadilha exata que a teoria do Kelsen ajuda a evitar no argumento. A premissa de que o Criador não opera por caprichos arbitrários. A Constituição Celestial, Que o autor identifica como os 10 mandamentos? isso, a lei eterna de Deus, ela precisa estar em pleno vigor, ativa e inalterada. Porque se a lei tivesse sido abolida ou relativizada pela graça, como alguns defendem por aí, o julgamento final de Deus seria do ponto de vista legal e moral, ilegítimo. Porque não se pode auditar o tempo de alguém se o manual de conduta foi jogado no lixo, né? Exatamente isso. Ok, então estabelecemos que essa Constituição Celestial é o documento fundacional e negociável de todo o julgamento cósmico. Sem ela, a justiça desmorona. Perfeito. Mas o texto avança para uma alegação ainda mais pesada. Ele argumenta que essa lei não descansou em paz na história. Muito pelo contrário, ela foi alvo de uma tentativa de sabotagem legislativa. É aí que o clima muda. Pois é, e é com esse raciocínio que a gente entra de cabeça no campo minado daquelas antigas profecias do Apocalipse. E olha, antes da gente mergulhar nas minúcias dessa profecia e nos atores históricos envolvidos, vale fazer um parênteses metodológico super importante para quem nos ouve. Por favor, fundamental. Nosso papel aqui neste mergulho nas fontes é dissecar a linha de raciocínio do autor, entender como ele monta esse quebra-cabeça teológico histórico. Aham. Nós mantemos uma postura de estrita neutralidade. Não estamos endossando nem tomando partido nessas visões específicas sobre impérios ou instituições religiosas que a gente sabe que levantam debates intensos e bem sensíveis. Com certeza. A ideia aqui é puramente mapear a mecânica estrutural do argumento que nos foi apresentado no material de origem, tá bom? Um lembrete essencial. Bom, vamos então aos fatos que são narrados no texto. O autor invoca a profecia de Daniel, no capítulo 2. Aquela da estátua. Isso. Para situar quem talvez não lembre de cabeça, é aquela famosa visão de um rei babilônico sobre uma estátua gigantesca feita de várias camadas de metais. Tinha a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. E cada metal representando um império mundial que se sucederia ao longo da história humana. Exato. E a identificação desse quarto reino, o império brutal e duradouro, lá representado pelo ferro. Então, o texto direciona isso a Roma. E o argumento engloba Roma de uma forma bem ampla, sabe? Abrangendo tanto aquela fase do Império Clássico dos Césares, quanto a transição para o poder papal subsequente. Aham. A acusação central que ancora toda a tese deles é que esse poder histórico específico tomou para si a prerrogativa de alterar deliberadamente a inalterável lei de Deus. Teria tentado emendar a Constituição Celestial, por assim dizer. Exato. O material detalha 2 alterações gigantescas. O primeiro desvio estrutural apontado seria uma quebra direta do 2º mandamento da lei original. Como isso teria acontecido? O argumento afirma que isso ocorreu por meio da propagação do que eles chamam de falsa doutrina da imortalidade da alma. Ah, tá. A ideia de que, ao morrer, o ser humano continua existindo de forma consciente em outra dimensão. Isso. E segundo o autor, essa crença abriu as portas para a veneração de santos e de pessoas falecidas. E olha, para rebater essa doutrina, a fonte usa o livro de Eclesiastes, capítulo 9. O que Eclesiastes diz? Argumenta de forma bem pragmática que os mortos não sabem de nada, que não há consciência nenhuma no túmulo. Interessante. E o segundo desvio que o texto relata atinge bem o cerne da gestão do tempo, que foi justamente onde a gente começou a nossa discussão de hoje. Verdade. O foco é a alteração do 4º mandamento, né? Isso. O texto aponta que houve uma substituição sistêmica e intencional da guarda do sábado original, aquele que foi estabelecido lá na criação, Pelo domingo. exatamente pelo domingo, transformando o dia de descanso e adoração numa instituição humana em vez de um decreto divino inalterável. Nossa, quando a gente coloca todas essas peças na mesa, a vastidão do argumento fica até meio assustadora. Fica gigantesca. Porque o autor não atirou para todos os lados, ele construiu um funil, né? Um funil lógico. Ele começou lá atrás falando sobre a nossa preguiça no sofá e a má gestão do nosso relógio diário.
Depois ele pegou a teoria do direito penal para provar que a lei precisa existir para que haja justiça de verdade. Aham. E agora ele aponta como forças históricas tentaram falsificar o Código Penal do universo. Onde é que isso tudo deságua no final das contas? Deságua numa conclusão profética e escatológica, assim, épica. Conta. Retornando à estátua da profecia de Daniel 2. A história não acaba com a dominação dos reinos de ferro ou com aquela mistura instável de ferro e barro que tem nos pés da estátua. A visão termina de uma forma bem abrupta, com uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. E o que essa pedra faz? Ela atinge os pés da estátua com força total, esmiuçando todos os impérios e todos aqueles materiais em pó. A pedra é a ruptura da história, certo. O fim do mundo como a gente conhece. Sim, exatamente. Na linha interpretativa que o texto apresenta, essa pedra é o símbolo incontestável da iminente e literal volta de Cristo. Uau! É a intervenção divina drástica que encerra todo esse experimento humano. Ela destrói as estruturas e os reinos que foram corrompidos e estabelece de uma vez por todas um reino eterno. E detalhe, um reino que opera exclusivamente sobre aquela constituição inalterada que a gente discutiu. Sabe nosso investidor do colchão lá do começo? Ou aquele arquiteto esperando o projeto ideal sentado a um sofá? Lembro, claro. É como se eles estivessem acumulando obstinadamente uma moeda que está prestes a ser completamente tirada de circulação por uma troca de governo global. Que analogia perfeita, é isso mesmo. De repente a gente entende o peso real da premissa. A obediência no uso minucioso do tempo numa monótona terça-feira à tarde não é só uma questão de moralidade cristã básica ou, sei lá, de tentar ser uma pessoa boa. Não para eles. Para o autor, a forma como a gente gere os segundos é a preparação prática mental e espiritual para suportar o impacto daquela pedra. É quase um treinamento de sobrevivência para o apocalipse. É a síntese perfeita, de verdade. A fidelidade em não ser ocioso, sabe? A utilidade ao próximo e o respeito estrito à lei não são formas de ganhar a salvação pelo mérito. Não são bater-meta. Não. São maneiras de alinhar o próprio caráter e a própria rotina à realidade gravitacional desse novo reino. Um reino que, segundo a visão do texto, está na iminência de invadir e substituir a nossa realidade atual. Faz todo sentido dentro da lógica apresentada. Se você não consegue operar na economia do tempo de Deus agora, no dia a dia, você não estaria equipado para viver na eternidade operando sob essa mesma economia. Olha, é impressionante a fluidez com que a gente foi de um problema de recursos humanos no escritório para o colapso do Império Romano e o fim dos tempos. E o que amarra absolutamente tudo isso, do primeiro ao último parágrafo, é a ideia de que a teologia mais complexa do universo deve necessariamente se traduzir em como você decide usar as próximas 2 horas do seu dia. É profundo. E já que a gente mergulhou tão fundo nessa visão de mundo hoje, eu acho que tem uma semente filosófica aqui que vale a pena deixar plantada para quem está acompanhando a gente refletir depois. Opa, adoro. Qual é? Se a gente genuinamente adotar essa lente, né, se aceitarmos como válida a premissa de que o tempo é um talento de exatas 24 horas, que é estritamente auditado por um criador que espera serviço ininterrupto e intencional. Aham. Será que o conceito de tempo livre sequer existe? Nossa. Aquela ideia moderna de um bloco de horas onde a gente não deve nada a ninguém e foca unicamente no nosso prazer solitário? Ou será que o tempo livre é, no final das contas, apenas a ilusão mais bem-sucedida e sofisticada que nós criamos coletivamente para mascarar e justificar o nosso próprio egoísmo frente às demandas do universo? Uau. É o tipo de pergunta que faz a gente querer recalcular as rotas da vida inteira. Faz mesmo. Isso nos leva exatamente de volta para a metáfora do banco que a gente usou logo no primeiro minuto. Verdade. Talvez a lição mais árida, porém mais transformadora desse texto inteiro seja cair na real de que nunca, em momento algum, nós fomos os donos do banco. Longe disso. Na melhor das hipóteses, a gente é apenas os caixas ali atrás do balcão e o gerente geral da instituição está prestes a iniciar a auditoria de encerramento do expediente. É uma perspectiva e tanto
pronto para levar para o resto da semana. Com certeza. Bom, eu quero agradecer imensamente a companhia de cada um de vocês que esteve com a gente dissecando todas as camadas deste texto impressionante hoje. Foi excelente. Foi uma jornada super densa, cheia de reviravoltas lógicas que, olha, com certeza vão fazer muita gente olhar para o despertador amanhã cedo com um nível de responsabilidade completamente diferente. Muito obrigada pela escuta e até o nosso próximo mergulho.